Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos capítulo 5, versículo 25. Grande multidão seguia cumprindo, e aconteceu de certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecerá à mão de vários médicos, e tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo, ela sentiu no corpo que estar curado do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, e perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concia do que nela se operara, veio e prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te e em paz e fica livre do teu mal. Uma passagem muito conhecida, glórias a Deus. E nós vemos aqui, como é importante quando a gente toca, com a fé. E essa mulher vivia há 12 anos doente, Pessoas vivem ainda mais tempo no pecado, Mas essa mulher ela tinha uma grande necessidade. Porque o pecado também traz necessidades. E essa mulher tinha uma necessidade de ser curada, A Bíblia diz que ela já tinha essa enfermidade há 12 anos e vinha sofrendo dessa hemorragia, dessa enfermidade. E essa enfermidade tornou essa mulher impura, diante da lei, lá em Levítico capítulo 15, no versículo 25 ao 27, mulher que tinha essa enfermidade, irmãos, até o assento era amaldiçoado. Era terrível. Mas ela encontrou a cura, ela encontrou o sossego, ela encontrou o seu direito de socializar, de viver em sociedade, em comunhão com a sociedade, através de quem? De Jesus. Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ninguém vai ter o acesso de ter a liberdade de socializar se não for por ele. Vemos que aquele gadareno, ele, louvado seja Deus, aleluia, e aquele menino, ele era uma pessoa desassocializada. E ele, quando teve um encontro com Jesus, ele mudou a sua identidade e começou a fazer parte da sociedade daquela região de Decápolis. Porque teve um encontro com Cristo Salvador, com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A situação daquela mulher era uma situação desesperadora. Naquela época, ninguém queria estar perto de uma pessoa leprosa. Pessoas que tivessem doenças, que tivessem com lepra ou qualquer tipo de doença, essa pessoa ela era isolada. E assim o pecado, ele também deixa a pessoa no isolamento. Deixa a pessoa distante do amor, do verdadeiro amor, em Cristo Jesus. Deixa a pessoa distante
da alegria em Cristo Jesus, da felicidade de estar em Cristo Jesus, fica distante da paz, que ele diz, eu vos dou a paz, porque só a paz em Cristo. Pode ter a tribulação que tiver, pode ter o alevante que tiver, mas você continua alegre, continua em paz, o teu interior continua saudável, a tua mente continua saudável, porque você está firmado na rocha. Que nem a própria palavra diz no Sermão da Montanha, já terminando, 7:24 de Mateus, aquele que ouve a minha palavra, louvado seja Deus, aleluia, né? E não só ouve, mas também a pratica, né? Ele diz o que? Ele diz que ele vai assemelhar, né? Como uma casa que foi edificada sobre a rocha. Ele mesmo diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Né? Onde é que está edificada a sua fé? Onde é que está a edificação? Onde é que está a sua edificação? Se está na palavra? Se está na verdade? Porque João 17:17 diz que santificai na verdade, porque a minha palavra é a verdade. João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, interessante que da necessidade, né? Aí vem o desespero, e depois do desespero dessa mulher do fluxo de sangue, aí ela se esforçou, irmão. Aí veio o esforço, veio a dificuldade, veio a adversidade, né? E depois ela fez o quê? Ela se esforçou. Veja aqui que diante da necessidade que ela estava, ela não desistiu, né? Ela não desistiu. E mesmo ela estando também no desespero, ela também não desistiu. Ela continuou o quê? Se esforçando. Né? O seu esforço, irmão, foi vãos. Não é em vão, mas foi vãos. Vãos porque ela teve um objetivo por alcançar a cura. Foi a muitos médicos. Quantos médicos espirituais existem? E através desse desespero gerou também o que? A fé no Senhor. Ouviu dele, porque lá em Romanos 10:17 diz que a fé vem em ouvir a pregação do Evangelho. Ela foi até a ele, tocou com fé, aí veio a cura. Saiu o poder de Jesus. Ela tocou, e assim que tocou, ela foi curada. E foi ali uma experiência simultânea. E essa mulher começou a dar testemunho, contou a sua experiência com tremor. Porque aqui em Marcos 5:33 ela diz, então a mulher atemorizada, com tremor e tremendo, consciente do que nela se operara, e veio e prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Temos que declarar toda a verdade diante do Mestre. Como, irmão Pedro? Orando, de joelho. Se ajoelhe e se declare para Jesus, se declare para Cristo, que tu vai receber o teu milagre, tu vai receber a tua cura. Olha que Jesus, nessa passagem aqui, ele ia direto para a casa de Jairo, mas no meio do caminho, essa mulher aqui entrou lá na multidão e tocou nele, ele parou. Ele mudou a rota e Lázaro teve que esperar mais um pouco. E testemunhou sem constrangimento.
Dê o seu testemunho sem constrangimento. Dê o seu testemunho sem o constrangimento. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E a paz inundou na sua alma, irmão. A paz inundou na alma daquela mulher, porque em Marcos 5,34 diz assim, ó. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Olha aí, ó. Ela foi liberta. E aí a paz se apoderou dela. Mas antes da paz ela tinha o quê? Necessidade de ser curada. Estava impura, estava numa situação desesperadora. Aí ela se esforçou e ouviu do mestre: quem me tocou? Quem me tocou? E ela disse: toda a verdade foi eu, Senhor. Porque ele viu virtude. E quando tu tem virtude, o céu reage. Quando tu tem virtude, tu tem propósito, o céu reage. E essa mulher ela deu 3 passos importantes que eu falei aqui agora. Essa história é uma história que ela é muito comovente, observando somente alguns fatos. A mulher estava o quê, ó? Sofrendo há 12 anos e gastou tudo o que possuía. Conforme a lei, ela era impura e excluída totalmente, sem esperança. E ela encontrou esperança em quem? Jesus. E em Jesus ela não foi excluída, ela foi incluída no reino do céu. E totalmente sem esperança, porque toda ajuda humana tinha falhado. Ó. Ela procurou ajuda de todos os jeitos. Tem gente que vai para um lado, vai para o outro, por todo canto, e não vai aos pés de Jesus. E essa mulher foi atrás de ajuda em todo local, em toda a raça humana que tinha por ali, ela foi, mas não conseguiu o seu milagre, a sua libertação. Mas quando ela foi até Jesus, ela gastou tudo, irmão. Ela gastou tudo quanto tinha. Tudo com os melhores médicos. Ficou falida. Quantos hoje não faz isso? Gastando com aquilo que não é pão? Fazendo propósito com aquilo que não é de Deus? Tá com a doença pior do que a dessa mulher, que é a doença da alma, que é a enfermidade da alma, que só é curada através de Jesus. Se ajoelha e fala a verdade para Jesus. Se reconcilia com Ele, que Ele vai curar a tua alma. Toda ajuda humana tinha falhado. Toda. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, ó, ela ouviu do Senhor e das suas curas e das suas curas e milagres. Ela foi ao Senhor. Somente ouvir não é o suficiente. Irmão, somente ouvir não é o suficiente. A Bíblia diz que Zaqueu ouviu falar em Jesus, mas ele foi até ele. Diz que aquele centurião ouviu falar que Jesus estava em Canaã da Galileia, mas ele foi até Jesus. Naamã foi até o profeta. E tem muitos que querem só ouvir, mas não vai aos pés de Jesus. Tem muitos que é que nem Herodes. A Bíblia diz que quando João Batista pregava, Herodes se tremia. Ouvia que se tremia todinho. Mas não davam glória a Deus. Não se curvava. Foi comido de bicho. Foi comido de bicho, irmão. Em Mateus 11:28 ele diz, ó, vinde, vem, vinde, vem. Vinde a mim. Aí ela tocou no Senhor.
Se eu apenas lhe tocar as vestes, olha o tamanho da fé dela, olha, eu tenho certeza que se eu tocar só nas vestes daquele homem, eu serei curado. Olha, uma determinação que saiu daquela mulher. Tocando em Cristo, o homem é curado, irmão. Lucas 6,19 nós vê isso. Né? Lucas capítulo 6, versículo 19, a gente vê isso. Quando a gente toca em Cristo, a gente é curado. Lucas no capítulo 6 e versículo 19, olha o que aqui a palavra de Deus diz assim. Em todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Esse texto narra aqui que Jesus, ele curou muitos enfermos. Lucas 6,17, descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos e seus grandes multidões do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e serem curados de suas enfermidades, e também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curou a todos. Viu como a palavra de Deus ela é linda, contextuando com o texto que eu estou lendo aqui, né? Aí essa mulher recebeu rica bênção, desde que tocou no Senhor. O poder divino curou, né? O poder divino curou-a do seu flagelo. O Senhor disse palavras de conforto, deu-lhe mais do que cura, deu-lhe paz. Ela confessou a cura diante de todos, e seu testemunho foi uma ajuda para Jairo e para outros, porque daqui ele já passou lá para a casa de Jairo, e quando chegou lá, todo mundo já alvoroçado, né, dizendo que a menina estava morta. Jesus disse, não, a menina só dorme, né? Acalmou ali todo mundo ali. Que você possa guardar essa palavra, que você possa tocar Jesus e possa dar 3 passos importantes. Não seja somente ouvinte. Não seja somente ouvinte. Porque somente ouvir não é o suficiente. O homem precisa ir ao encontro de Jesus. Louvado seja Deus.